Olá, seja muito bem-vindo à minha aula de Excel. Hoje vou mostrar para vocês como determinar um valor máximo para cada categoria. Mas antes, você precisa conhecer algumas funções. A função soma-sis, vocês já aprenderam na aula anterior, que é esta função. Essa vai ser uma delas. Quero apresentar agora para vocês a função PROC-V. Essa função ela é responsável por procurar valores. Vamos lá então. Sempre começando com igual, PROC-V, abre parênteses, ele está pedindo ali um valor a ser procurado. Vamos usar exemplo aqui, lazer, lembrando que todo texto inserido em uma fórmula do Excel precisa e deve estar dentro de aspas duplas. Separamos aqui com ponto e vírgula para determinar que já inseriu o valor a ser procurado. Ele vai pedir para a gente uma matriz ou uma tabela. Como temos a nossa tabela, selecionamos para que ele entenda que ele vai procurar dentro daquela tabela. Digitamos ponto e vírgula. Ele já está pedindo para a gente aqui o número de colunas. Se eu coloco, por exemplo, aqui coluna 1, está se referindo a esta coluna. Eu preciso que ele retorne uma correspondência exata. Então, vou escolher aqui a opção falso. Fecho parênteses. Veja que ele retornou para a gente lazer. Porque escolhi aqui na coluna 1. Vamos alterar aqui para a coluna 2. E veja que ele retornou para a gente aqui 150, que é o valor que foi gasto. Ele retornou para a gente na coluna 2. No caso, queremos a coluna 3, que coincidentemente é o mesmo valor 150. Veja só, se eu altero aqui, vai estar lá o valor 180, que é referente à coluna 3, certo? Podemos definir que também, ao invés de digitar a palavra lazer, podemos definir um endereço aqui do lado para que podemos digitar aqui o que queremos. Por exemplo, moradia. Escrevi aqui errado. Moradia. Veja que não retornou nada, porque não tem nada. Se a gente coloca aqui um valor, ele está lá para a gente, certo? Essa é a função PROC-V. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí no comentário, que eu vou estar procurando, estar respondendo aí para vocês, certo? Não vou falar muito aqui sobre essa função, porque algumas aulas mais para frente vou estar falando sobre ela, certo? Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber comparar valores. E quais são os operadores de comparação? Igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente. O diferente no Excel, ele é representado por menor e maior. Assim é apresentado diferente no Excel, certo? Vamos aprender então a usar esses operadores. Por exemplo, sempre começando com igual. Se eu quero comparar se esse valor é igual a este, ele vai me retornar falso.
Agora, se eu quero comparar se esse valor é maior do que este, ele vai me retornar verdadeiro, certo? Caso aí no de vocês fique esse tanto de jogo da velha aí, apenas redimensionar a célula aí, vai aparecer o valor inteiro. E isso significa que o valor está muito grande para o tamanho da célula. Apenas redimensionando, ele vai aparecer aí o valor completo, certo? Testando outros operadores aqui. Se eu quiser ver se esse valor é diferente desse, ele vai me retornar verdadeiro, certo? Agora que você já sabe quais são os operadores de comparação, já sabe como funciona a fórmula PROC-V e já sabe como funciona a fórmula soma-se. Podemos usar isso a nosso favor para definir um valor máximo por categoria, certo? Vou apagar aqui, que foi só apenas para exemplificar. Vou selecionar aqui todo esse intervalo, que é onde que eu quero que seja, que emite para a gente uma mensagem na hora de inserir os valores, certo? Vou apresentar aqui para vocês em menu dados, ferramenta de dados, validação de dados. Você dá um clique aqui, vai abrir essa janela. Apenas para apresentar aqui para vocês, já tem um valor. Deixa eu limpar aqui, provavelmente no de vocês não vai ter nada, porque eu já estava fazendo alguns testes. Só para que vocês entendam, por exemplo, aqui, se eu quero que seja um número inteiro, posso escolher aqui se é maior, igual, diferente. Vamos colocar entre, por exemplo, entre 10 e 15. Ele só vai aceitar que eu digite em qualquer lugar aqui dentro dessa área selecionada um valor entre 10 e 15, por exemplo, 14, 13. Mas, por exemplo, se eu digito 9, ele não vai permitir que eu digite esse valor. Por exemplo, se eu digito 20, ele não vai permitir isso, certo? Vou apagar aqui, que foi apenas para exemplificar, selecionar novamente todo esse intervalo e vamos mudar aqui a opção para personalizado. Aqui vamos digitar os valores, que é igual. O que eu quero que ele faça agora? Quero que ele procura para mim qual é o valor máximo pela categoria, usando a função PROC-V, abre parênteses. O critério vai ser, lembrando aqui que a gente está selecionando todo esse intervalo, mas a célula que está ativa é a célula E2, então isso significa que a gente está na linha 2 e precisamos que procurar tudo que no respectivo valor da coluna C na linha que estiver ativo no momento. Então, linha C, coluna 2, C2. Separamos com ponto e vírgula, determinamos onde ele vai procurar esse valor. Selecionamos a tabela, queremos que ele procure esse valor na coluna 3, aquilo que tiver na coluna 3 que eu quero que ele determine ali para mim. Queremos uma correspondência exata, então digitamos false. Fechamos parênteses. Aqui ele vai procurar para a gente qual é o valor máximo correspondente àquela categoria que a gente digitar aqui, certo? Feito isso, usamos o operador de comparação. Esse valor ele tem que ser maior ou igual à soma
dos valores correspondentes, que é o soma sys, onde seria o intervalo dessa soma, seria aqui nesse intervalo. O intervalo do critério seria aqui onde digitamos os critérios. Queremos que soma todo esse intervalo com o critério, que seria o mesmo critério ali da PROC-V, seria C2. Pronto, está pronto a nossa fórmula. Veja que se eu tentar digitar aqui lazer e adicionar mais um valor qualquer aqui, veja que ele não aceitou, muito embora o valor que seja 180 e aqui tem apenas 150, ele não aceitou. Por quê? Vou mostrar agora para vocês. Vou selecionar todo esse intervalo novamente, vou aqui em validação de dados, aqui está a nossa fórmula. O que acontece? Eu preciso que ele procure na tabela de G3 ao I9. Do G3 ao I9, certo? Porém, ele está dessa forma apenas aqui no E2. Se eu venho aqui, por exemplo, no E... Desculpa aqui, gente, eu fiz uma coisa errada aqui. Não fiz não. Se eu venho aqui no E12, por exemplo, ele vai estar referindo aqui G13 a I19, que seria daqui até aqui, mas não é aqui que está a tabela. Como corrigir isso? Selecionamos todo esse intervalo, certo? Vamos novamente lá. Lembra que eu falei como bloquear os intervalos com a tecla F4. Veja que apareceu para a gente aqui os cifrões. Isso ele vai fazer o bloqueio desse intervalo, certo? Aqui também teremos que bloquear todo este intervalo, bloqueando com a tecla F4. Não podemos bloquear o intervalo o endereço de critério, porque eu preciso que esse endereço acompanhe. Por exemplo, aqui, agora que eu venho aqui, por exemplo, vejam lá, ele está lá referindo a C15, que estamos ativos na C15, mas o intervalo continua o mesmo, de C3 a I9, certo? Dessa forma, se eu digito aqui 10, ele vai aceitar perfeitamente, porque tem aqui 150 mais 10, 160. Mas caso eu digito aqui 30, por exemplo, ele vai aceitar ainda perfeitamente, que deu um valor exatamente igual. Nós comparamos lá maior e igual, mas se digitamos 31, ele já não vai permitir, certo? Por que ele não vai permitir? A nossa validação de dados percorreu a nossa tabela. A nossa validação de dados veio aqui, pegou esse valor, percorreu a nossa tabela, encontrou ele aqui e procurou qual era o valor. Encontrou R$180, somou todos os valores, incluindo o valor que eu já digitava aqui, e encontrou 181. O operador que utilizamos foi menor ou igual, ele não permitiu que a gente inserisse esse valor, certo? Agora vamos personalizar a mensagem. Um detalhe, nós não podemos proibir que digite esse número. Por quê? Caso eu tenha ido no cinema, por exemplo, e gastado esse valor, por mais que eu não possa, mas eu tenho que registrar esse gasto, certo? Então, temos apenas que emitir uma mensagem de alerta. Como fazer isso? Aqui na validação de dados,
Nessa terceira aba temos aqui alerta de erro. Veja que aqui em estilo está a opção parar. Apenas quero que ele me emite uma informação. Vamos ver a diferença? Veja que se eu digitar aqui 31, ele emitiu para mim uma informação e eu digito aqui em OK e ele aceitou o dado normalmente, certo? Qualquer valor que eu digitar aqui que ultrapassar aquele valor, ele vai emitir para mim uma informação e vai ser aceito. Como personalizar agora essa mensagem? Ainda aqui na alerta de erro, podemos colocar aqui um título. Alerta, por exemplo. E definir aqui. Orçamento, pode colocar aí da maneira personalizada, do jeito que você quiser. Orçamento. Orçamento por categoria estourado. Digitamos aqui em OK. Veja que se eu digitar aqui, por exemplo, 31, 32, veja, o título apareceu aqui como alerta, orçamento por categoria estourado, certo? Digita um OK que ele aceitou lá os valores normais. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Na próxima aula ainda vou estar falando um pouco sobre validação de dados, que é isso que a gente acabou de fazer agora, porque veja que aqui está passivo de erro. Posso vir aqui, por exemplo, e digitar aqui cinema e digitar aqui, por exemplo, lazer com S, digitar de forma errada e digitar aqui que eu gastei R$100. Veja que ele não vai aceitar, ele vai aceitar, mas veja que o valor que não mudou nada, não mudou nada nos gráficos. Por quê? Porque as fórmulas que a gente está usando aqui, ele precisa do valor extremamente igual. Então, para que isso funcione, tem que estar com os mesmos caracteres. Veja que agora ele já apareceu aqui, aumentou aqui os valores e já mudou aqui no gráfico, certo? Então na próxima aula eu vou estar mostrando como impedir que colocamos valores incorretos aqui nessa coluna, certo? Espero que você tenha gostado. Vamos salvar a aula aqui. Te espero na próxima aula e até lá.